Eu me lembro que nesse almoço, nessa conversa, nós também tratamos da Operação Acrônimo. Né? Já tinha havido uma primeira detenção do Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené. Né? O Bené, como eu relatarei em outro anexo, acho que é dentro desse mesmo tópico. Outro tópico, né? Ele foi o receptor de enfim, recursos a título, a pretexto da campanha, né? Recursos que nós, atribuições que nós fizemos, recursos que nós pagamos. Né? E o Bené já tinha sido detido. Eu fui interlocutor do Bené. Né? Então nós tratamos da operação Acrônimo, e ele me disse: não, João, eu acho que isso não vai longe. Essa denúncia foi motivada, uma denúncia anônima, seguramente motivada por pessoas ligadas ao grupo político do Aécio Neves, nosso principal adversário do Estado. Né? As informações que eu tenho dar conta disso. Né? E estamos acompanhando de perto. Isso não deve ir longe, no sentido de me tranquilizar e tranquilizar a empresa. Né? Assim, ele admitia a veracidade dos fatos, mas ele relacionava a denúncia anônima do adversário político, porque por isso não se preocupava, é isso? Não. Ele me diz o seguinte: ele atribuiu a operação que deteve o Bené a uma denúncia anônima, seguramente oriunda do grupo político adversário dele, liderado pelo senador Aécio Neves, né? Isso foi mencionado, mas que havia, de fato, amigos olhando de perto essa operação, que ele achava que não ia longe. Então, foi uma mensagem para tranquilizar a empresa e para me tranquilizar, porque eu era interlocutor do Bené. Foi assim. E ele me disse o seguinte, enfim, aí a gente não... Enfim, eu não posso entrar no mérito da veracidade dessas acusações, estou lhe relatando, enfim, o que foi conversado, né? Foi dito, para ser fidedigno, né? E aí, doutora, em relação ao tema, né, da reclamação da Engebix, reação do governo, enfim, né, escalada da crise, etc e tal, ele me disse: olha, eu lhe dou, mais uma vez, eu lhe dou notícias ou procuro direto o Marcelo, da mesma forma que ele tinha falado para mim em Minas. Depois dessa reunião com a presidente e com os ministros. Que aconteceria naquela noite. Que aconteceria naquela noite mesmo. Só voltando uma fala do senhor, o senhor falou que ele, com relação ao Acrônimo, falou que teria amigos acompanhando de perto. Né? Ele chegou a relacionar que amigos seriam esses? Não. Tá. E o que significava acompanhar de perto também não falou? Ele usou essa expressão, não explicou, o senhor entendeu? No sentido de me tranquilizar, olha, tem amigos olhando, né? Enfim, isso não deve ir longe. Tudo bem. Né? Eu também não questionei mais profundamente. Né? Agora, só para fechar essa parte, doutora, não perder aqui Tudo bem, continua, pode continuar. Né, o raciocínio, ele me disse que, tão logo houvesse novidades, ele me procuraria, eu procuraria o Marcelo Odebrecht. Né? E, de fato, de noite, né, já tarde da noite, eu recebi uma mensagem dele, né, também via WhatsApp, que era uma mensagem dizendo: providências serão tomadas. Ponto. Né? Ponto. Qual foi o próximo desdobramento desse assunto? Isso que nós estamos conversando início de dezembro, né? 2014. 2014. Né? Eu me lembro que no dia 19 de dezembro desse ano, 2014, nós tivemos a nossa reunião anual em Salvador, né, da organização Odebrecht. O Marcelo foi alguns dias antes. Marcelo foi para lá dia 17 e me pediu para marcar uma reunião com o Fernando Pimentel dia 17 em Belo Horizonte, porque a intenção do Marcelo era sair de São Paulo, passar em Belo Horizonte e seguir para Salvador. Eu intermediei a marcação dessa reunião, né, o ministro confirmou que receberia o Marcelo. O Marcelo, de fato, foi estar com o ministro esse dia 17. Pois bem, dia 19 de dezembro eu encontro com o Marcelo na reunião anual, né, e o Marcelo me diz o seguinte: olha, tive com o Pimentel, né, no dia 17, né,
como eu tinha marcado, e queria que você, de fato, tivesse um retorno da conversa que eu mantive com ele, né? E aí, enfim, o que o Marcelo disse foi que tinha passado uma mensagem para a intenção dele, ao encontrar o Fernando Pimentel, era passar uma mensagem à presidente Dilma, exatamente porque era notório que o Fernando Pimentel era muito próximo dela, né? E essa mensagem eu entendi que era a comprovação, era por meio de documentos, né, de que contribuições com recursos não contabilizados tinham sido de fato realizados a campanha dela. A campanha de 2014. A campanha eu entendi que sim, a campanha de 2014. Eu não questionei mais profundamente, Marcelo, sobre, enfim, esses documentos, sobre a natureza desses documentos, os detalhes desses documentos, porque eu já tinha entendido do que se tratava. E o Marcelo foi lá para provar. Você chegou a ver esses documentos? Não vi, e nem questionei mais profundamente, Marcelo, sobre detalhamento desses documentos, porque eu entendi do que se tratava. Mas ele mostrou a mensagem para o senhor, é isso? Não, ele me contou. Contou a conversa. Ele me contou, ele me contou. Entendi. Ele não me mostrou nada, e eu não questionei mais profundamente, porque, uma vez mais, eu já tinha entendido que o Marcelo tinha ido lá para demonstrar para o Fernando Pimentel que, enfim, como nada tinha sido feito até então, e o cenário de crise era cada vez mais dramático, a escalada da crise era cada vez mais dramática, eu entendi que o Marcelo foi lá demonstrar ao Pimentel que tinha havido, de fato, contribuições por meio de recursos não contabilizados à campanha dela, presidente, para que ele, ministro, pudesse conversar com ela, mostrar para ela. Tá. Né? Então, ou seja, mostrar que haviam documentos que, de alguma forma, implicavam o governo federal na crise, né? Para catalisar, de fato, uma ação, uma atitude, né, do governo, que até então não tinha acontecido. E ele me disse o seguinte: João, dada a sua proximidade com o Pimentel, você não consegue, enfim, ter um retorno, se de fato for possível mostrar, né, enfim, fazer essa mensagem chegar a ela, se ele conseguiu fazer essa mensagem chegar a ela, presidente, né? E como eu dizia para a senhora, havia essa relação de afinidade, essa relação de proximidade, eu era um interlocutor próximo do Pimentel, eram tempos, enfim, já, como ele dizia, desesperadores, né? Eu entendia que essa é uma medida, assim, bastante mais contundente. Fui buscar o Pimentel, o ministro Pimentel, mais uma vez, e marcamos um encontro, se eu não me engano, dia 29, me lembro que foi entre o Natal e o Ano Novo, acho que foi dia 29 de dezembro desse ano, de 2014, né? Eu fui novamente a Belo Horizonte, né? E ele me deu, existem dados de corroboração a esse respeito, né? Se não me engano, o anexo 3B, né? E que eu poderei reconhecer, mas, enfim, apenas para não perder aqui também o fio da meada, doutora, já que o senhor citou, só para lhe mostrar, o anexo 3B trata de um pedido de compra que isso é isso passagem, que né? refere, isso. A passagem. São as opções de voo que eu tive, que eu fui e voltei no mesmo dia. Entendi. Então, dia 29, né? reconheço. Né? Então o que acontece, doutora? O ministro me passou um endereço também na Rua do Ouro, nessa ocasião. Não era o apartamento dele, era um outro endereço, na mesma rua. Lá chegando, eu me dei conta de que era o escritório da Vox Populi, em Belo Horizonte, que tinha identificação Vox Populi. Tinha placa? Tinha placa, a recepção, algo que identificava Vox Populi. Né? Tu chegou a questionar por que enquanto teria sido marcado ali? Não cheguei a questionar naquele momento, não. Mas sabia das relações do o senhor já sabia previamente das relações? Sabia das relações do ministro com a Vox Populi, sabia. Entendi. Né? Chegando lá, foi recebido pelo ex-chefe de gabinete dele no Ministério do Desenvolvimento dos Comércios, Eduardo Serrano, né, que me conduziu até onde o ministro estava,
ficou por alguns minutos, conversamos amenidades, né? Depois ele me deixou sozinho com o ministro. Aí eu pude ter, na conversa com o ministro, primeiro um detalhamento do que tinha acontecido naquela reunião no Palácio da Alvorada, a respeito do qual ele tinha mandado a mensagem de medidas serão tomadas. Né? Ele me disse que tinha primeiro tratado, Fernando Pimentel, tinha tratado do tema reclamação da EGVIX, ele mencionou o ministro Mercadante e o ministro Jacques Wagner, de fato, mais uma vez. Isso, o tema da EGVIX, né? Tema da EGVIX, né? Tema da EGVIX. E que ambos ficaram, que o ministro, ele tinha comentado com o ministro Aloysio Mercadante e com o ministro Jacques Wagner, e que depois que ele se retirou do Alvorada, o ministro Aloysio Mercadante e o ministro Zé Eduardo Cardoso ficaram com a presidente, e que ele entendia que o tema seria tratado. E o ministro Jacques Wagner também se retirou juntamente com ele? Eu entendi que o ministro Jacques Wagner não ficou, né? Não sei se se retirou junto com o Pimentel, mas o Jacques Wagner não teria ficado. Quem teria ficado teria sido o Mercadante, com quem ele teria tratado do tema, e o Zé Eduardo Cardoso, que eu não sei se ele tratou diretamente do tema com o Zé Eduardo Cardoso, mas os dois teriam ficado com a presidente, e ele tinha expectativa, ele imaginava, ele supunha que o tema EGVIX seria tratado. Ele chegou a dar detalhe assim, do retorno desses agentes à fala dele acerca dessa reclamação da EGVIX? Não, todo mundo entendia o conceito, as pessoas entendiam o conceito, né? Enfim, entendiam a lógica da reclamação. A lógica da reclamação. Mas assim, de alguma atitude que seria tomada para apoiar a reclamação? A atitude objetiva de movimento nos bastidores para apoiar, não. Né? Se haveria alguma conversa, né, específica, não. Mas que as pessoas entendiam o conceito, achavam que deviam considerar, analisar, né, alguma atitude. Mas que atitude, ele não me disse. Agora, diante disso, eu perguntei para ele o seguinte, ministro, e em relação à conversa que o Marcelo teve com o senhor? Né? Como é que foi? Ele falou, não, João, eu mostrei a mensagem, eu entendi os documentos, né? Ele mostrou para o senhor essa mensagem nesse momento? Não, eu não sei, eu quero dizer para a senhora o seguinte, mensagem que a gente está tratando como conceito, eu não entendo que tenha sido uma mensagem escrita do Marcelo para a presidenta, não. Nem uma mensagem trocada de celular. Não. Por que no anexo do senhor, pelo que eu entendi, teria sido uma mensagem mandada do celular do Marcelo Odebrecht para o celular do Fernando Pimentel? Não foi isso? Não. Foi assim, foi uma conversa pessoal entre os dois, em que o Marcelo mostrou, eu entendo que documentos que comprovariam que a campanha da presidente Dilma recebeu recursos não contabilizados. Né? Eu entendo que o Marcelo deixou algo com o Pimentel, que eu estou chamando de documentos, para que o Pimentel mostrasse a presidente. E o que a gente está chamando de mensagem? Né? O que a gente está chamando de mensagem é que o Marcelo pediu para o Pimentel mostrar para a presidenta, né, que enfim, com a escalada da crise, o tema ia chegar nela. Entendi. Seria uma espécie de pressão do Marcelo para que ela tomasse uma atitude para tentar estancar a investigação? Era uma demonstração de que, e foi como o ministro Pimentel reagiu, de que ela não estava blindada, que a presidenta não estava blindada. Né? E eu perguntei, qual foi a reação, então, ministro, da presidenta? E ele reagiu dessa forma, ele me contou dessa forma, ele respondeu dessa forma, dizendo, não, ela ficou preocupada com o que viu. Né? Que eu entendo, um documento que comprovava, enfim, a contribuição. Você não sabe em que consiste esse documento? Não sei, né? Como ele disse, não questionei mais profundamente, porque eu já tinha entendido pelo Marcelo do que se tratava, então enfim, não era necessário ficar questionando, detalhando, né? E ele me disse o seguinte, não, ela ficou preocupada, porque teria percebido que não está de fato blindada, e teria pedido para o Gilles Azevedo, um assessor próximo, de fato entender, se inteirar do tema, entender o tema, entender como as contribuições tinham sido feitas. Foi assim que eu ficar em cima do tema. Né? Foi assim. O tema das contribuições, né? O tema das contribuições. Tá. O senhor chegou a tomar conhecimento do montante envolvido nessas contribuições? Não.
Não, né? Nem a forma de repasse. Nem a forma de repasse eu entendi que eram recursos não contabilizados, do contrário, não haveria preocupação, né? E nem haveria necessidade de demonstração. Eu entendi que, não é por isso que eu estou lhe dizendo, eu não questionei mais profundamente, porque eu entendi, a preocupação existe, né? Porque são seguramente recursos não contabilizados, do contrário, não nem digo assim do senhor ter questionado não, mas tomado conhecimento de outras formas ou por outras pessoas ligadas à empresa ou outros agentes políticos que lhe contassem. Não. Nem o Fernando Pimentel, que teve acesso supostamente a esses documentos, lhe contou em que consistiam esses documentos? Eu entendi que eram documentos que comprovavam essa contribuição. Agora, qual era a forma do documento? Se era uma transferência bancária, se era... E foi isso que eu não questionei. Nem chegou a contar envolvimento de uma outra pessoa que fizesse intermediação no recebimento desses valores, nem nada disso. Não. O senhor sabe se no pagamento desses valores, né, supostamente, teve algum envolvimento do setor de operações estruturadas do Odebrecht? Eu não saberia dizer. Não sabe dizer? Eu não saberia dizer. Entendi. Em decorrência da apresentação suposta, né, desse documento pelo Fernando Pimentel à Dilma Rousseff, ela falou que acionaria essa pessoa, devido que era um assessor pessoal dela, né, na presidência. Chegou a relatar se era só para ele tomar pé ou tomar alguma atitude com relação... O que o ministro Pimentel me contou é para ele tomar pé da situação. Entendi. Chamou o Gilles e mandou tomar pé da situação. Entendi. Pediu para que esses documentos fossem destruídos? Não. Para que fosse dado algum suporte, alguma justificativa para esses documentos, montar uma história para embasar esses documentos? Não. Nem o Fernando Pimentel, nem relatou que ela tivesse pedido ou outra pessoa? Não. Em decorrência dessa apresentação desses documentos, ou dessa mensagem, né, vamos dizer, que o Marcelo Odebrecht teria passado a Dilma Rousseff por intermédio do Fernando Pimentel, alguém entrou em contato com a empresa ou com o Marcelo Odebrecht ou com o senhor para alguma tratativa? Não, que eu saiba não. Que eu saiba que eu